Professor Reis Novaes, bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui no Justiça Cega e já percebeu que estes minutos iniciais aqui no programa não correspondem à realidade, são um pouco rigorosos. Vamos ao seu. Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite, agradeço o convite, é com o maior gosto que estou aqui convosco. E então, devo dizer que relativamente a este minuto inicial, quando me fez o convite ontem, eu tinha pensado num outro assunto, desenvolver um outro assunto, que seria a questão da degradação da nossa vida política em torno de alguns sintomas dos dias recentes, como seja aquelas contradições entre o discurso, aquele discurso pungente do Primeiro-Ministro a anunciar as medidas, depois, 2 dias depois, o Ministro de Estado como surpreendido com uma das medidas, a dizer que aquela não podia ser, depois no dia seguinte um outro ministro a dizer que estavam os dois a dizer a mesma coisa, até para ficarmos sem saber se aquilo é uma encenação, se tem alguma realidade, mas pelo menos com uma certeza é que de facto revela uma degradação da vida política já no domínio das instituições, que é inadmissível, assim como também outros sintomas, como por exemplo o facto daquelas medidas anunciadas, daquelas medidas de austeridade, serem umas medidas muito fortes no ano de 2014, no ano de 2015, surpreendentemente, há uma grande atenuação. Por coincidência, é o ano das eleições. E no ano seguinte, outra vez, uma retomada da austeridade. A forma como se vê como a política, esta forma de fazer política chega a um nível, digamos, verdadeiramente incompreensível, se quisermos. E depois aquela outra nota também talvez já há mais de uns dias, quando vimos um conselheiro de Estado a anunciar, como se fosse o porta-voz do Presidente da República, que ia haver uma reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente da República, depois no dia seguinte ou 2 dias depois o Presidente da República a dizer que não, que ele é que era o Presidente, que ele é que convocava o Conselho de Estado. E, enfim, portanto, o tema geral seria, na minha perspectiva, para trazer aqui, seria esta degradação da vida política. Mas fui surpreendido hoje à tarde com notícias referentes à presença do Secretário de Estado da Administração Pública no Parlamento, onde fez algumas declarações que eu considero verdadeiramente inacreditáveis, que eu não pensava que fossem possíveis hoje em dia num país como Portugal, na União Europeia, no século XXI. E já não é propriamente uma questão de degradação de programas políticos, ou sequer uma questão de constitucionalidade, porque depois a seguir vamos ver estas questões, porventura, do ponto de vista da constitucionalidade, mas aqui eu queria abordar a questão do ponto de vista moral, do ponto de vista da moralidade, da forma como se intervém na vida política, da parte destes protagonistas. Então, o tema era a questão dos despedimentos na função pública. Despedimentos de funcionários públicos. Estarão recordados que, quando o Tribunal Constitucional, aqui há uns tempos, se pronunciou pela inconstitucionalidade dos cortes dos subsídios, coisa que o meu amigo, o Dr. Marinho Pinto, tem algumas dúvidas relativamente a essa decisão. Sim, do Tribunal Constitucional. E, portanto, recordo que, na altura, o argumento do Governo de sobrecarregar os funcionários públicos seria pelo facto, um dos argumentos era que os funcionários públicos tinham uma segurança de emprego maior. E os privados não tinham. Então, essa era a razão. O Tribunal Constitucional desmontou esse argumento. No fundo, disse, bom, se o problema é a questão da segurança de emprego, então isso resolve-se no domínio da segurança de emprego. Agora, para resolver um problema de diferenças de segurança de emprego, não vamos cortar os subsídios, porque isso não resolve problema de segurança de emprego nenhum. As desigualdades continuaram exatamente da mesma maneira. Muito bem, o Governo aproveita este balanço e então lançou a ideia de equiparação dos regimes de despedimento na função pública e no setor privado. Muito bem, do meu ponto de vista, não há nada a recriminar este programa. Isto é, não haverá grandes... Pode ser discutível, mas, do meu ponto de vista, em termos materiais, não há razão para os regimes serem diferentes em termos de segurança de emprego. Porquê? Porque, por exemplo, em termos constitucionais, a Constituição garante o direito à segurança no emprego e isso é uma coisa geral para toda a gente. Portanto, toda a gente deve ter a mesma segurança no emprego. Portanto, se tratasse de fazer uma equiparação de regimes, eu não teria nada a opor. Mas vejamos qual é o projeto, e é isso que me surpreende, o projeto de despedimentos, de regime de despedimentos, que o Secretário de Estado apresentou hoje na Assembleia da República. É uma coisa do género. Não despedem os trabalhadores da função pública, não despedem os funcionários públicos. Simplesmente pegam em milhares deles, colocam-nos na mobilidade especial e dizem, agora cortamos o vosso salário. E a certa altura, substancialmente. E ao fim de 18 meses, não são despedidos, ficam cá, mas ficam com salário zero. Exatamente. Mas não são despedidos, continuam com o vínculo à função pública, só que não recebem. E a certa altura, na Assembleia da República, quando alguém levanta, quando um deputado levanta, mas o Sr. Secretário de Estado acha isto possível, quando as pessoas têm o direito à retribuição e colocar uma pessoa que é um funcionário público com salário zero, ele então responde como se fosse a coisa mais natural deste mundo, não, perfeitamente natural. Se ele não trabalha, não recebe. Mas não trabalha porquê? Não é porque ele não quer trabalhar. Ele é uma pessoa que está na função pública, que se dispõe a trabalhar e é o Estado que lhe diz, agora não trabalhas. Agora ficas aí e pagamos-te zero, salário zero. Não és despedido.
E fica assim indeterminadamente. É evidente que se isto se colocasse no setor privado, ninguém acreditava. Isto é, se alguma empresa do setor privado pretendesse colocar um trabalhador que lá tem, que se dispõe a trabalhar, mas por qualquer razão o empresário, até pode ser uma razão justificável, não tem trabalho para ele, então diz-lhe por isso simplesmente não te vou despedir, ficas aí, mas recebes zero. Mas não ficas despedido, ficas aí a receber zero. A certa altura, há muitos casos destes que chegam a tribunal que não é esta situação. E que é uma situação que os tribunais condenam e criticam acentuadamente. Que é aquela de não ter trabalho. Exatamente, que é aquela que o trabalhador quer trabalhar e, digamos, a entidade empregadora, no fundo, para forçar a sair, o que é que faz? Coloca-o ali, não lhe dá trabalho, mas não se atrapalha. 8 horas sem fazer nada. Isto é muito vulgar nos meios da comunicação social. Sim, foi uma época que foi muito vulgar. Era porque, de facto, é uma coisa escandalosa. Mas tem uma nota de diferença, que é, no fim do mês, a pessoa recebe a integralidade do salário. Neste caso, o que o Estado pretende fazer é coloca-o na prateleira, não lhe dá trabalho e no fim do mês dá-lhe zero. E considero que isto é uma coisa natural, diz o Secretário de Estado, mas se ele não trabalha, não recebe. É o Estado de pessoa. Como se fosse uma coisa... Quer dizer, isto recua a um nível a 100 anos atrás. Isto há 100 anos atrás era possível. Se a pessoa nas férias não trabalhava, não recebia. No fim de semana não trabalhava, não recebia. E, portanto, é assim, é este regime que pretende ser instaurado. E depois tem a cereja no cimo do bolo, que é a seguinte. É evidente que ninguém aguenta uma situação destas. Ao fim de alguns meses, uma pessoa tem família a sustentar, não pode ficar naquela situação de salário zero. É funcionário público, muito bem, mas é salário zero, não recebe nada. Então, que alternativa tem esta pessoa? Despedir-se. E então aí o Estado, o Governo, dizem melhor, o que é que o Governo lhe diz? Tudo bem, mas isso é um problema teu. Queres despedir, despedes-te, mas não tens direito a subsídio de desemprego. Porque o subsídio de desemprego é quando a pessoa é despedida. Nós aqui não é despedida. Aqui és tu que despedes, porque não temos nada a ver com isso. Estás salário zero e ficas aqui indefinidamente. Queres despedir, o problema é ter o subsídio de emprego zero. Eu não levanto aqui a questão de constitucionalidade, porque isto não levanta nenhum problemas de constitucionalidade. O Tribunal Constitucional resolve isto em 5 minutos. É óbvio que isto é tudo rotundamente inconstitucional, mas sem a mínima dúvida. É daquelas questões que nem sequer merece uma discussão jurídica. Eu coloco isto do ponto de vista moral. Isto é, que moralidade tem um governante para chegar a um trabalhador, por exemplo, uma pessoa que está há 20 anos, uma pessoa que tem 50 anos, está há 20 anos na função pública, quer trabalhar, não fez nada, não cometeu crime nenhum, dispõe-se a trabalhar e o Estado agora diz, não temos trabalho, ficas aí, salário zero. Se te quiseres ir embora, não tens sequer direito a subsídio de desemprego. E é esta a equiparação que o Governo se propõe fazer entre setor privado e setor público. Isto é, se fosse uma equiparação, nada a recriminar. Tudo bem, igualdade de circunstâncias. Mas isto é uma coisa que seria absolutamente intolerável no setor privado. Como é que o Governo se pode pretender fazer uma coisa destas no setor público? Absolutamente inadmissível. E agora, quando nos perguntamos, que era a minha última questão, quando nos perguntamos, então o que é que fazemos perante isto? Qual é a saída perante isto? A saída é, do ponto de vista político, não temos saída. Porque isto é um governo que é apoiado por uma maioria, a maioria vai aplaudir esta medida. O nosso sistema, ao contrário de outros sistemas europeus, sistemas parlamentares... Não é só a maioria, é também o Presidente da República. Era isso que eu ia falar. É que nos outros sistemas parlamentares concentra-se tudo no Parlamento. Portanto, tudo se joga maioria, oposição. E tudo fica ali. E então, se a maioria sem escrúpulos, se impõe uma solução destas, não há nada a fazer. O nosso sistema, que é um sistema muito mais equilibrado, tem uma válvula de segurança. Tem uma outra figura, que é o Presidente da República, que devia servir para moderar, para não permitir este tipo de situação. Mas o que é que nós vemos? É que o Presidente da República não só não diz nada, como patrocina este tipo de governo e este tipo de iniciativas. E, portanto, os cidadãos em que situação ficam? Completamente desarmados, sem defesa nenhuma. Qual é a única defesa que encontram ou que podem encontrar? O Tribunal Constitucional, os tribunais e particularmente o Tribunal Constitucional. Se não for o Tribunal Constitucional a defender-nos deste tipo, eu não queria ser ofensivo, a defender-nos deste tipo de selvageria, se quiser, de barbaridade. Eu não estou a dizer que o Secretário de Estado é selvagem, mas este tipo de atos é uma selvageria sobre as pessoas. É uma barbaridade, isto é incompreensível. No século XXI, num país europeu, dizer que uma pessoa não trabalha porque o Estado não quer e fica salário zero e fica ali o tempo. Numa empresa privada as pessoas podem ser despedidas, mas até serem despedidos recebem a 100%. E depois de serem despedidos têm as garantias todas, têm o subsídio de desemprego. E tem a indemnização pelo despedimento. Aquilo que o Governo pretende fazer não é absolutamente nada disto. Quer dizer, o Governo vê nos funcionários públicos, não tem um mínimo de respeito, um mínimo de consideração pelas pessoas. Vê os funcionários, trata os funcionários públicos como se fossem os párias da sociedade que não merecem o mínimo respeito e a mínima consideração. Isto é absolutamente inadmissível. E foi por isso que mudei o tema deste minuto inicial. E mudou muito bem, professora, porque esse faz logo a ligação
com o primeiro tema deste programa, que tem de facto a ver com o novo pacote de austeridade, onde está também essa decisão. E as medidas são transversais às despesas do Estado. Na sexta-feira, o Primeiro-Ministro, numa declaração ao país, anunciou este pacote, que incluiu o aumento do horário de trabalho da função pública, 35 para 40 horas semanais, a redução de 30 mil funcionários públicos, o aumento da idade da reforma para os tais 66 anos de idade. Passos Coelho anunciou ainda a intenção de criar uma contribuição sobre as pensões e de aumentar já este ano as contribuições para os subsistemas de saúde dos trabalhadores do Estado. O Primeiro-Ministro anunciou ainda que o Governo pretende limitar a permanência no sistema de mobilidade especial a 18 meses, como acabámos de falar, e eliminar os regimes de bonificação do tempo de serviço para efeitos de acesso à reforma. Perguntava ao Rui Rangel se há aqui inconstitucionalidades ou possíveis inconstitucionalidades neste novo pacote de medidas.